Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 8ª temporada, direto aqui de Florianópolis. Estamos quase completando 2 anos de podcast aqui no TDC Floripa 2025. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o futuro dos agentes de IA, agentes e assistentes de IA e das LLMs para os desenvolvedores. E para bater esse papo, eu estou aqui com a Yasmin Oliveira, que é uma desenvolvedora criativa. Seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, Júlia. É uma honra estar aqui no TDC Florianópolis. Minha primeira vez em Florianópolis e estou curtindo demais esse evento. Muito bacana. Yasmin, a gente tem aqui no podcast já uma tradição, né? O podcast já com 2 anos já pode dizer que tem tradições, né? E a gente sempre começa conhecendo um pouco mais com quem a gente está conversando aqui, porque muita da nossa audiência é uma galera que está começando na carreira, e aí olha assim, pô, ela já é desenvolvedora, já faz um monte de coisa, engenheira, não sei o que só, mas como é que ela chegou lá, né? Como que aconteceu? Então eu queria saber, lá da jovem Yasmin, se o início na tecnologia foi uma coisa aspiracional, se você sempre sonhou, ou se foi de repente uma coisa que aconteceu por acaso, caiu de paraquedas na sua vida. Como que foi o começo e o interesse pela tecnologia? Beleza. Quando eu penso na mini Yasmin, aquela criancinha ali pequena no passado, então vindo interior da Bahia, uma cidade chamada Jiquiriçá, 14 mil habitantes, bem pequenininha. Que maravilha, Jequiriçá. Jequiriçá, é. Legal. Quem nasce em Jequiriçá é o quê? Jequiriçaense. Jequiriçá é espetacular, adoro o sentido. Isso, e logo quando eu comecei assim, eu sempre gostei muito de tecnologia. Então sempre queria ter um videogame, ou gostava muito de assistir televisão. Eu tive tios que tinham assistência técnica, onde eles consertavam computadores. E aí, desde criancinha, eles me levavam para essa assistência técnica, onde eu ficava desmontando aqueles computadores e querendo saber o que tinha dentro. Desmontar não, né? Na verdade, quebrar os computadores, que eu não sabia desmontar. Desmontar, né? Mas só não dá para montar depois, né? Isso, e eu sempre pensava que quando eu fosse trabalhar com alguma coisa, que fosse com algo relacionado à tecnologia, porque eu achava esse mundo muito incrível. Então, logo quando teve a primeira informática na cidade, né, eu vivia nas lan houses ali, juntava R$1 que ia, passava 1 hora na lan house. Para o jovem que está nos acompanhando, que não sabe o que é uma lan house, houve um momento na história brasileira que você não tinha banda larga em casa. Então, para você ter uma internet minimamente qualidade, existia um lugar que você pagava um horário e ficava lá utilizando o computador. Nem todo mundo tinha computador, também o computador era caro. As lan houses começaram com a ideia de ter o computador para usar e depois para se conectar na internet, né? Exatamente. E quando eu tive uns 12 anos, aí essa minha tia Cid, um beijo, ela me deu esse computador que eu comecei a usar para jogar joguinho. Não sei quem aqui estiver assistindo lembra do jogo Rabu. Então eu ficava criando o servidor do Rabu para jogar. E eu pensava em criar tecnologia, criar robô. Então logo quando eu entrei, eu pensei, não, vou fazer engenharia elétrica, né? Porque engenharia elétrica, vou construir máquina. Só que no curso eu acabei me decepcionando. Eu tive uma primeira matéria de programação e eu passei arrastada e falei, nunca mais quero programar na minha vida, isso não serve pra mim. Estou no lugar errado. Estou no lugar errado. Então minha trajetória começa muito como assistência técnica, mais na parte de hardware, mais na parte de software, mas muito mais voltado para manutenção. E quando depois eu entendi que a tecnologia, se eu quero criar algo que as pessoas possam utilizar, eu quero criar algo rápido, não passar por todo um processo de construir realmente uma máquina, eu encontrei na programação essa forma de criar algo que pode resolver um problema de alguém e que vai estar sendo tecnologia. E quando esse mundo entra, e ainda mais eu me deslumbro com as tecnologias emergentes, que nós estamos vendo atualmente bombando, isso acendeu para mim uma luzinha e desde então tem sido bastante o meu foco. A parte de desenvolvimento de software, mas também muito integrado com as tecnologias emergentes como inteligência artificial. E aí tem sido essa minha trajetória até então, desde a mini Yasmin até agora. E você chegou você fez faculdade, você fez cursos, como é que foi essa parte do aprendizado? Porque você, na faculdade de engenharia, meio que travou ali, né? Como é que foi a volta, assim, para voltar para essa área? Então, comecei nessa faculdade de engenharia mecatrônica, em Salvador.
Depois eu vi que não ia trabalhar em polo, então não servia mecatrônica. Fui para engenharia elétrica, também não gostei. Fui para engenharia da computação, já que eu quero fazer software. Só que eu vi que engenharia da computação era uma versão da elétrica com matérias de programação. Aí eu falei, também não dá para mim, não vai dar certo. Aí atualmente eu estou concluindo o curso de sistema de informação. Acabei atrasando muito a graduação nesse processo, por estar tanto trabalhando já na área, quanto por ter começado em outros cursos que não faziam sentido. Então, essa graduação fé que eu me formo esse ano em sistema de informação. Mas, paralelamente a isso, eu fui fazendo alguns cursos. Então, nós tínhamos aquelas formações de 1 ano para você começar a ser programador e entender mais da parte de desenvolvimento. Fiz um desses cursos e foi onde tive essa oportunidade de entrar no mercado de trabalho, começando na ThoughtWorks. Foi a minha primeira empresa onde atuei como desenvolvedora. Mas, além disso, eu gosto muito de ensinar. Então, também paralelamente a isso, eu estava, antes de entrar como programadora, eu ensinava programação. E aí depois eu tive essa oportunidade de estar realmente no mercado como desenvolvedora, mas não deixei de ensinar, tanto que até hoje eu atuo como professora numa ONG chamada Programadores da Manhã, onde eu ensino jovens a tecnologia para que eles possam entrar no mercado e a gente consiga reduzir essa desigualdade, principalmente para jovens, mulheres, negros, indígenas. Essa é a missão da ONG Programadores da Manhã. Que incrível, fantástico. E é interessante você falar que, eu sempre gostei de ensinar, porque muita gente tem esse tabu de que, não, eu preciso ter um título, eu preciso terminar, eu preciso aprender tudo para ensinar alguma coisa, quando é o contrário, né? É o contrário. Tudo que você aprender, você pode ensinar, né? Eu acho que foi um pouco da tua trajetória nesse sentido. Exatamente. E tem aquela frase famosa, né, que ninguém é tão master em tudo que não possa aprender algo com alguém e ninguém não sabe nada que não possa ser compartilhado. Então, ensinar para mim foi onde eu consegui entrar nesse mercado de tecnologia e cada vez que eu ensinava algo novo, eu podia aprender muito mais com as pessoas que estavam compartilhando daquilo comigo. Então, completamente apaixonada pelo ensino. Sim. E você falou muito que é apaixonada por tecnologias emergentes, né? E a gente vê cada vez mais, principalmente para quem está no mercado de tecnologia há mais tempo, né? Tem um pouco mais de estrada, mais idade que nem eu, a gente já viu muitas ondas, muitas coisas, né? Muitas tecnologias aparecendo. E hoje a gente discute muito qual que é o papel que as inteligências artificiais, que é uma das que você destacou, né, dentre as tecnologias emergentes que você tem interesse, qual que é o papel dela nesse processo de desenvolvimento, como que ela está se posicionando, não a IA, porque a IA não se posiciona, mas como que as pessoas em torno dos interesses em torno disso estão se posicionando para ela se tornar alguma coisa dentro desse mercado que talvez a gente não sabe ainda exatamente o que é. Eu queria saber como que você enxerga hoje, você como uma pessoa que já está no mercado de trabalho, está treinando, como que está essa preparação, né? Tipo assim, eu venho estudando e eu preciso me preparar e preparar pessoas, você está ensinando pessoas para lidar com uma coisa que a gente nem entendeu direito ainda. Como que é isso? Acho que essa é a parte mais legal da tecnologia emergente, porque tudo é muito novo e por ser tudo tão novo, dá a oportunidade de você fazer parte desse processo de inovação. Tanto que tem um livro recente que se chama Engenharia de Inteligência Artificial, AI Engineering, da Ship Huang. Nesse livro, onde ela fala sobre os agentes de IA, ela traz muito, reforça bastante o quanto que não se tem padrões definidos de mercado e tudo aquilo que ela traz nesse livro é muito exploratório, já que não tem tempo suficiente para ter um padrão. A gente tem vários padrões fundamentais do desenvolvimento de software. DDD, programação orientada a objetos, e a gente ainda não tem um equivalente quando nós pensamos em agentes de inteligência artificial, porque é tudo muito, muito recente. E acho que essa parte legal é que você consegue participar desse futuro para que estabelecer os padrões que vão ser usados nesse novo mundo, agora equipado com inteligência artificial bastante ali na vida do desenvolvedor. Ao invés de ter que aprender os padrões, você está construindo eles, né? Tá, sei lá, explorando que possibilidade de padrões vai ter. Mas você falou, né, dos agentes, né? E uma coisa que a gente estava falando em off, né, que tem muita confusão. Uma coisa que eu comecei me confundindo, falei de assistentes e era agente. Tem muito isso. Tem o assistente de IA, os GitHub da vida, Copilot e outros que desenvolver para ajudar ele. E tem os agentes autônomos, digamos assim, que eles fazem alguma coisa. Qual que é a diferença básica na vida do desenvolvedor que ele tem que saber
quem que é o bicho-papão e quem que é o amigo nessa história aí do trabalho dele no dia a dia? Logo quando o Copilot é lançado, é muito nessa ideia de ser o copiloto do desenvolvedor no processo de desenvolvimento. Quando a gente pensa em um agente de inteligência artificial, até pegando a definição realmente do fundamento de IA, um agente é uma entidade, digamos assim, que percebe o ambiente, processa esse ambiente e consegue agir de forma autônoma nesse ambiente, exercer uma ação, fazer uma tarefa. Quando a gente usa o Copilot ali, por exemplo, no VS Code, na nossa IDE, de forma consultiva, mandando um prompt, interagindo com a IA, nós estamos usando muito como esse assistente. Até nas interações que nós temos dentro do próprio código, quando a gente dá o barrinho ali, ele traz todas essas sugestões, é muito voltado nessa parte de assistir o desenvolvedor, seu copiloto, nesse processo de desenvolvimento. Quando a gente tem essa modalidade agente, nós estamos dando a habilidade para aquele agente de perceber o ambiente, no nosso caso, aquela base de código, entender aquilo e executar ações de forma autônoma, criar arquivos de forma autônoma, testar de forma autônoma. Então, a diferença entre um agente e um assistente é que o agente ele vai ter essa capacidade independente, autônoma, de exercer uma ação naquele ambiente que, para a gente, enquanto desenvolvedor, vai ser muito ali na nossa code base. Bacana. E enquanto você falava, eu fiquei pensando no seguinte: o usuário comum, né, está cada vez mais, digamos assim, inebriado pela mágica que uma LLM, um modelo de linguagem larga, representa para ele, na medida que ele fala e ela responde como um ser humano normal. Mas em outro ponto, o desenvolvedor está dizendo o seguinte: beleza, o pessoal gastou muita grana nesse negócio de assistente de IA, não foi pouca, foi muita grana, e agora eles querem fazer isso retornar de alguma maneira, outra, né? E você acha que o assistente, ele realmente é capaz de gerar um valor para o desenvolvedor, ou isso não depende especificamente do agente? Vai depender de como que eu vou preparar esse desenvolvedor para... Porque tem várias empresas que estão só implementando. Estão fazendo. Implementou e vai aí. Agora, sabe aquela coisa do agora você se vira aí. Agora tem IA, tem que produzir mais, tem que dar mais 20%, 30%, tem que dobrar, tem que triplicar. E quando se investiu bastante dinheiro em inteligência artificial, e as empresas foram adotando e pagando muito dinheiro para essas empresas para prover esses modelos, nós tivemos casos aí, tive até na minha experiência, de empresas que colocam meta de prompt. Você tem que enviar 5 prompts por dia. Imagina. Porque tem que pagar a promessa do tanto de dinheiro que eu estou pagando para que tenha esse modelo disponível. Agora eu quero que você se torne um desenvolvedor 10 vezes, né? 10 vezes mais. Quero que aumente a produtividade. Então, metas de prompt, atrelar até resultados, desenvolvimento pessoal ao uso de inteligência artificial. E até como estava comentando com alguns colegas aqui no TDC, que nós vemos ainda muita resistência dos desenvolvedores em realmente adotar essas ferramentas. Porque apenas utilizar o Copilot, por exemplo, de forma assistiva, você utilizar o chat GPT ali no seu workflow para fazer perguntas, entender como é que testa, gerar um teste ou conhecer mais de uma tecnologia, não entrega tanto valor quanto quando você realmente consegue trazer contexto suficiente para ter um agente que vai executar uma tarefa de forma autônoma e automatizar aquela tarefa repetitiva que você faz diariamente no seu dia a dia. O real valor da IA no nosso dia a dia enquanto desenvolvedor é realmente quando a gente vence essa barreira e consegue utilizar os agentes para realmente automatizar tarefas que são dores do nosso dia a dia. Porque apenas utilizar o Copilot, e tem gente que eu conheço que ainda nunca utilizou o Copilot, não vai ser tão produtivo. Porque às vezes vai dar uma sugestão que não tem contexto suficiente e tudo isso vai impactar se aquele resultado entrega valor ou não. Eu vejo até a galera reclamando assim, mas não me ajuda em nada, só me retorna coisa errada. E aí você falou, acho que é uma palavra-chave, né? De que se você está trabalhando com uma IA que é assistiva, né? Que ela sugere coisas, o contexto é sua responsabilidade, né? Você que tem que criar essa parte. Então é muito interessante quando você falou assim, o agente autônomo,
ele é quase que um bloco que você coloca seus problemas dentro daquela caixinha para serem resolvidos e você não se preocupar mais com eles. Uhum. É um pouco isso que precisa se ter ideia de que, assim, se eu não souber, se eu não preparar as pessoas que estão lá, não adianta eu gastar dinheiro com IA, né? Exatamente. Se as pessoas que realmente desenvolvem um código não enxergam o valor e não adotam aquilo porque não entendem até onde aquilo pode realmente entregar valor no seu dia a dia, não adianta investir dinheiro e cada vez mais dinheiro sem você realmente preparar as pessoas para enxergar valor naquilo. E acho que essa é uma barreira que precisa ser muito vencida nas empresas. Como que você demonstra para um desenvolvedor que aquilo que está sendo fornecido realmente pode entregar valor, realmente pode trazer mais liberdade de você automatizar algumas tarefas e ter mais tempo para tarefas mais criativas, onde você realmente pode explorar o seu potencial de pensar em uma solução de forma cada vez mais criativa e reduzir esse tempo em tarefas mais repetitivas. Só que enquanto você só dá a ferramenta, só dá o Copilot, o GPT, o Cloud, Cursor e todos esses nomes que nós vemos no dia a dia, sem realmente preparar a pessoa para entender como entregar valor, acaba gerando essa barreira de frustração. Porque você fala lá, ó, crie testes unitários. Aí nem moca direito, o teste mal roda e você fala, esse negócio não serve. É ruim, péssimo. Né? É ruim. O teste nem roda, isso eu faço melhor. É isso aí que vai me substituir? Nunca. É meio que vira, ao invés de transformar ele em ferramenta, vira uma disputa para descobrir quem é melhor, né? Eu ou essa porcaria aí que vocês estão me enfiando goela abaixo. Exatamente, aí bate um pouquinho no ego, né? Isso aí que vai me substituir, eu que não vou usar, cara. Isso. E você tem exemplos, eu tô falando só de, digamos assim, do lado ruim, né? De problemas. Você, na sua trajetória profissional já, e até nas próprias comunidades que você participa, você tem visto bons exemplos? Assim, não, aqui a galera está fazendo isso da forma correta, ou você acha que ainda está faltando muita maturidade para o nosso mercado, principalmente falando do Brasil, né? Aqui eu não tenho capacidade de dizer fora, para poder realmente integrar e fazer isso se transformar em valor na ponta? Na minha trajetória, nos times que passei, eu vejo que ainda existe bastante ainda essa falta de maturidade com a ferramenta, de entender até onde aquela ferramenta pode auxiliar. E às vezes não tão culpa da pessoa que tem a ferramenta, do desenvolvedor, porque às vezes também é questão de prioridade. Porque para você realmente desbloquear a ferramenta de fornecer algo que realmente te entregue valor, você primeiro tem que passar um tempo entendendo para que ela serve, entendendo quais são os seus pontos de dores, onde ela pode realmente auxiliar, para começar a realmente integrar e utilizar. Só que às vezes nessa correria de apaga incêndio, tem features para serem entregues, tem um roadmap para seguir, acaba não tendo tempo suficiente para dedicar para essa ferramenta, mas ao mesmo tempo tem alguém ali batendo na porta e falando, tem que usar, a gente está pagando caro por isso. Eu imagino o dilema, né? Você não tem, você tem que entregar a coisa que você está muito mais seguro de fazer de outra forma, mas ao mesmo tempo você tem a pressão, você falou, eu achei incrível e absurda no mesmo nível, assim, eu ia dizer assim, não, tem meta de prompt, tipo, caramba, pra onde que a gente tá indo com esse negócio de ter meta? Como assim, cara? Me dá a impressão de que eu tenho uma arma carregada e quero achar alguém em quem atirar, sabe? Mas eu nem sei se eu precisava dessa arma carregada. Então, tem um pouco isso hoje nas empresas, meio que a IA dentro das empresas, sem planejamento, é uma solução em busca de um problema? Basicamente, uma solução, essa frase foi perfeita, uma solução em busca de um problema. Porque, realmente, em alguns pontos, principalmente quando você coloca um modelo em uma aplicação, se não tem necessidade, é como tá matando uma barata com um canhão. Então, nem tudo precisa ser com IA generativa. Sim. Tem muita essa confusão também. Isso, acho que até agora deu uma melhorada, porque passou um pouco, ou a gente esteja na crista do hype, né? A gente está no ponto mais alto da comoção pela IA, de você dizer assim, eu quero usar IA para isso. Eu disse, cara, mas você não precisa de IA. Não, mas com IA é melhor. Não, mas você nem sabe. Não, mas é que se eu botar lá escrito que tem IA, fica automaticamente melhor para o mercado. Tem um pouco essa demanda, essa pressão, demanda
com o IA fica... Eu lembro do blockchain, né? Que quando se botar blockchain fica melhor. Tinha churros com blockchain. Né? O Silvio Meira disse aqui no podcast, faz churros com blockchain, agora é o churros com IA. Tem um pouco disso, vamos usar só porque Eu vejo bastante, que parece, né? É algo incrível, você manda uma pergunta e simplesmente, magicamente, aparece uma resposta, parece um deus onisciente ali com todas as respostas pro mundo. Tem gente até fazendo terapia com o GPT. Então, isso para mim é o maior perigo, né? Quando a gente extrapola para o usuário final lá na ponta e vê como eles estão utilizando essa implementação. E eu queria até te perguntar, assim, dado que você também trabalha com os agentes, né? Como que você acha que esses agentes vão efetivamente impactar no longo prazo o nosso mercado? Porque quando eu entendo o agente, eu tenho que aprender a usar o assistente para ele me entregar coisa, mas afinal, o agente, ele é a ferramenta que vai cortar pessoas mesmo no futuro? Ou não? Você acha que o agente... Porque assim, é muito comum a gente falar, não, mas vai liberar tempo. E a gente sabe que a gente vive numa lógica capitalista em que se há mais tempo, tem que gerar produtividade. Não existe há mais tempo, a gente solta as pessoas mais cedo. Né? Não existe essa dinâmica. Então, você acha que essa é a ferramenta que vai efetivamente dizer assim, não, aqui que está o retorno que a gente esperava? É nos agentes autônomos mesmo? Antes de chegarmos nesses agentes autônomos, nós temos que ter as pessoas que vão identificar os problemas que podem ser automatizados com esses agentes. E aí você bate naquele mesmo ponto. Os desenvolvedores estão realmente integrando essas ferramentas ao ponto de construir esses fluxos de trabalho, esses workflows com os agentes, que aí você deixa de olhar para aquele ponto, porque já tem um agente de IA cuidando daquilo. Por exemplo, um caso que eu tenho é como que você consegue ter esses user stories, por exemplo, e aí você dá um play e ele simplesmente já gera todos os cards do Gira. Certo. Já consigo fazer isso direto da IDE, por exemplo. Naquele modo agente, você tem como usar ferramentas com MCP, que seria o Model Context Protocol, que é quando você tem um protocolo para dar mais contexto para IA. Porque o agente sem um contexto, sem entender o que é que ele está fazendo, também não é inútil. Então você tem algumas ferramentas, por exemplo, do Atlassian, que é você ter o Gira. Sim, então você consegue integrar aquela ferramenta, geradores de fluxo de trabalho. Exatamente, da sua própria IDE, sem nem precisar mais olhar para o Gira, né? Eu acredito que mais pessoas ficam também com esse mesmo ponto de tem que comentar no Gira, né? Colocar as evidências. E eu automatizei esse workflow recentemente para mim. Que aí eu mando um prompt, falo, esse é o board. Cria esse card para mim, porque eu estou trabalhando nele agora. Ele mesmo cria, ele mesmo coloca eu dentro daquele card, né? Ele direciona ali para mim, ele mesmo move ali em desenvolvimento. Eu desenvolvo e falo, tá pronto, essa é a PR. Ele mesmo sobe a PR para mim pro GitHub, manda pro Slack e tudo isso integrado na própria IDE, sem você precisar, por exemplo, abrir todos esses canais. Porque uma coisa que é um dos pontos de dores de um desenvolvedor, tem até uns reportes que falam sobre isso, é essa mudança de contexto. E quando a gente entra nesse mundo da IA, onde a gente tem muita ferramenta ao mesmo tempo, e antes a gente só tinha apenas uma ideia e um sonho, e agora tem tanta ferramenta. Como que você volta para o ponto inicial de ter apenas a ideia e um sonho, só que integrando, porque agora essa ideia pode ser cada vez mais inteligente quando a gente tem essa capacidade do agente de IA. Então, tanto o VS Code, IntelliJ, Cursor, Windsurf, que são as novas, elas têm essa capacidade de se integrar com outras ferramentas para que você retorne ali para o lado bom de ter apenas a ideia e um sonho, só que bem focada, bem integrada com essas ferramentas. Isso me faz lembrar até um papo mais filosófico, que eu não sou desenvolvedor, eu sou designer, né? E um papo mais filosófico, você falou assim, voltar à ideia e tal. A gente inventou tanta burocracia nesse processo, né? Que fica meio que um exemplo, até que eu já falei em outro episódio, que é eu preciso mandar um e-mail para Yasmin. O e-mail é simples, mas eu não conheço a Yasmin, eu tenho uma certa formalidade que eu preciso falar para ela, porque eu não te conheço, então eu preciso montar um formal, um convite. Eu boto uma palavra na IA lá e ela me gera um e-mail a partir daquela palavra. Eu mando um e-mail para você, você usa um resumidor de e-mail no meu e-mail. O e-mail é uma palavra, você recebe uma palavra. Não era mais fácil eu mandar só a palavra, sabe? Então, será que... E aí até é um papo mais filosófico até, né? Do que você pensa nisso. Será que a gente não está atacando
Tipo assim, eu tenho areia no meu bolo, Uhum. tá? Ao invés de eu fazer outro bolo, eu jogo mais areia, porque daí ele deixou de ser bolo, agora ele é uma pilha de areia, Uhum. saca? E fica melhor. Tem um pouco disso na nossa estrutura geral de desenvolvimento de software, que a gente foi criando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, Uhum. que agora, em vez da gente sentar e consertar as coisas que a gente controlou para elas realmente entregarem valor, tipo o giro entregar algum valor, Uhum. o meu Kanban fazer sentido, as meus rituais não serem só algo que, cara, meu Deus, tem que fazer a dele. O ágil que não é ágil. O ágil que não é ágil, eu boto mais tecnologia em cima. No caso, acaba ficando aquela maçaroca de tecnologia, né? É muita ferramenta e essa mudança de contexto acaba sendo contraprodutivo. Ah, não, essa ferramenta vai te deixar produtivo. Aí você tem mais uma ferramenta, mais um contexto, e o que era para te deixar mais produtivo vira apenas mais uma interrupção dentro daquilo que você poderia estar mais focado. Então, quanto mais. E até um ponto para adoção de IA. Quanto mais você reduz a fricção daquela pessoa de entender o valor da IA, que não precisa ser tantas palavrinhas mágicas, tantas ferramentas, e volta realmente para aquilo que faz mais sentido, que pode entregar mais valor. Nesse caso, para a gente, enquanto desenvolvedor, seria essa IDE, só que, que mais integrada para reduzir cada vez mais essa mudança de contexto. Aí você reduz a fricção e consegue ter uma melhor adoção. Mas enquanto você só disponibiliza, agora tem a versão ChatGPT da empresa onde você busca conhecimento. Agora tem o Gemini integrado no Docs, no Sheets, no Gmail. É tanta coisa. E agora você tem uma meta de prompt. E você tem uma meta de prompt. Tá atrelado ao seu PLR você ser AI first. Acaba que fica tanta coisa que você não se dá conta do quanto que isso pode gerar até um burnout para a pessoa que está ali no time. De tanta coisa que precisa ser feita, que acaba que naquele paradoxo que está indo para um lado filosófico, num paradoxo da escolha, né? Quanto mais opções você tem, menos você escolhe, menos você faz alguma coisa que realmente vai entregar valor para o usuário no final do dia. É meio que você empilha tanta ferramenta em cima da pessoa que ela já não sabe mais qual a ferramenta que realmente ela está trazendo valor para ela, e tudo vira task, né? Uhum. Tudo eu tenho que nem você falou, eu tenho que subir o negócio, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que cuidar o horário, que tem um ritual agora do meu time que é ágil, e papapá. E me parece que à medida que a tecnologia avança, a gente tem essa vontade de resolver com tecnologia, né? Uhum. E nesse contexto, eu queria entender o que você enxerga para o futuro. Obviamente que eu não quero que você faça aqui evidência, né? Se você tiver uma bola de cristal, inclusive me avise. Né? Peraí que eu trouxe um baralho de tarô, vou tirar aqui, vou soltar umas cartas. Como você enxerga essa evolução das LLMs que vão se integrar porque provavelmente vai ter um momento de baixa e essa pressão vai se reduzir, né? As pessoas vão voltar para o efetivo que você falou. No final das contas, é uma ideia e um sonho. Uma ideia e uma entrega que eu preciso, um problema que eu preciso resolver. O resto são camadas e novos contextos. Sim. Qual que é o futuro dessa integração das LLMs dentro do processo que você acredita? Quando eu penso assim, tirando as cartas aqui de tarô, mas existe bastante que enquanto você está jogando tanta ferramenta e tanta tecnologia, você só está gerando mais problemas. E essa parte boa, porque aí eu não fico desempregado. Não botar open to work no LinkedIn. Quando tem problema, tem emprego, tem trabalho. Mas aí um ponto é que eu espero que aconteça é que a gente comece a simplificar um pouco mais as coisas, né? Que a gente entenda que para entregar valor com inteligência artificial, realmente automatizar processos, dar essas capacidades para IA realmente conseguir chegar nesse ponto de substituir algumas tarefas. Espero que não chegue a tanto substituir as pessoas, porque eu acredito muito que as pessoas que vão ser responsáveis por cuidar que esse fluxo funcione. Pode ser que eu não prevejo tanto a gente continuar escrevendo tanto mais código na mão. Mas eu vejo bastante que construindo o contexto certo, construindo o fluxo de trabalho correto, você consegue ter uma IA que vai automatizar aquele processo de criar aquele código, você atua mais como desenvolvedor, e aí você tem até a tendência no mercado de, ao invés de você ser apenas um desenvolvedor escrevendo código, você se torna agora um engenheiro de produto. Você se aproxima muito mais do usuário, você se aproxima muito mais do produto, porque escrever código não é mais o problema. E até hoje, até antes disso, a gente já tinha um Stack Overflow para copiar código, várias bases de código no GitHub da vida. Então, a quantidade de código nunca foi o problema, mas o distanciamento que às vezes a gente tem entre ser só aquelas pessoas que recebem a demanda e entregam o código. Quando você consegue
ter algo que escreva esse código, você se aproxima muito mais do produto e realmente libera o desenvolvedor, acredito bastante, para ser mais criativo em resolver um problema. Porque ultimamente eu sinto que às vezes a gente cria muito problema com tecnologia. Sim. Recentemente, já tem um dos aplicativos de banco que eu tenho, tinha agora lá um assistente de IA para eu poder mandar Pix. Só que, por mandar Pix pelo aplicativo, é só 3 cliques. Eu não preciso mandar um prompt para mandar um Pix. Então, será que eu precisava ter essa purpurina da IA apenas para poder dizer que tem IA? Ou será que a gente pode dar um passo para trás e realmente entender onde entrega valor, antes de só estar colocando fricção, tanto para o usuário, tanto para o desenvolvedor, com metas absurdas ligadas até quantos prompts você manda por dia para um IA, por exemplo. Mas um ponto que você falou um pouco atrás, e agora até você retomando a sua fala, da questão da automação ser essa parte de eu ter um ambiente que eu consigo ter, digamos assim, construir um contexto, e esse contexto ele ser resiliente no tempo, né, para aquela perdão, para aquela ação ser repetitiva e eu não puder. Tem uma barreira aí que eu acho que é a confiança. Você até citou um momento assim, eu ter certeza de que aquele agente vai fazer o que eu programei ele fazer. Porque a gente sabe que tira aí afora, a gente às vezes não tem certeza do que o nosso código está fazendo e do que ele é capaz de fazer, né? A gente sai, até porque são muitas pessoas agindo sobre um mesmo código, implementando em haver sistemas muito complexos, né? Uma orquestração muito complexa de sistemas. Você acha que hoje dá para fazer agentes autônomos confiáveis, ou isso é coisa para ainda mais para frente? A ponto de eu dizer assim, não dá para automatizar isso aqui que está tranquilo, eu não vou me... E até a frase que você usou, eu não vou mais me preocupar com isso, agora vou me preocupar com outra coisa. Sim, porque se você libera o tempo, não é que você vai passear com o seu cachorro nesse tempo, né? Esse tempo às vezes acaba sendo utilizado até para outras coisas ali na lógica que a gente tem atualmente. Algumas tarefas, esse é o ponto, a confiança ela vai aumentando muito conforme o tempo, conforme você vai tendo realmente resultado naquilo. Por exemplo, a ferramenta nova que a OpenAI lançou, que é o Codex, você consegue dar uma tarefa simples e vai resolver. O Copilot ali no GitHub, você consegue dar aquela issue para o Copilot. Se é, por exemplo, atualizar uma dependência, ela mesma já abre a PR, já atualiza ali, você aprova a PR, vida que segue. Tendo uma boa esteira ali de CI, CD, que vai realmente testar e confiar que aquela alteração não vai quebrar nada, realmente essas tarefas você já consegue automatizar. Então, eu acredito que essa confiança ela vai crescendo conforme o tempo. Sim. Uma vez que a gente consegue vencer essa barreira que a gente tem de adoção, porque por mais que você libere licenças e licenças de qualquer ferramenta para um time, se não tem a adoção da pessoa realmente utilizar aquilo de uma forma que vai entregar valor, é só um assistente. Mas quando você realmente vai criando essa cadeia de passo por passo, vendo... Quase que uma cultura, né? É basicamente uma cultura, assim. Você vai tendo passo por passo de, ok, é uma atualização de uma dependência. Vamos colocar aqui a IA, ela atualiza, a gente aprova a PR. Massa. Tem que fazer uma parte de um teste. Como é que eu crio um prompt que tem contexto suficiente dos mocks que precisam ser feitos, quais são as dependências, para criar um teste que realmente vai funcionar. Tem um teste manual. Você consegue, por exemplo, hoje já usar IA para fazer esse cenário de teste manual, porque o agente consegue visualizar a tela e clicando ali você automatiza esse processo. Automatizar um teste que não é automatizado. Exatamente, automatizar um teste que não é automatizado. Então, cada etapa dessa você vai criando confiança de poder dar essas tarefas para que o agente consiga executar, que já é possível. Só que é tudo muito experimental. É tudo muito experimental. Então, até o prompt que você vai montar para IA ainda é experimental. Por que funciona como funciona? É até um paper recente que está tentando desmistificar por que funciona como funciona. Porque às vezes a gente não sabe por que funciona como funciona. E se você não sabe, você não tem tanto controle assim. Não confia. Exatamente. Para mim, qualquer coisa que você não tem, digamos, a noção da mecânica que está gerando aquilo ali, a tendência é você achar, eu vou botar ali, mas se eu tiver que ficar monitorando, aí a vantagem que eu estou querendo que ela me gere, ela não me gera. Se eu vou ficar, né, cuidando, é meio como se eu tenho que botar a criança no cuidador lá e eu tenho que ficar monitorando o cuidador, ele não faz tanto sentido, porque eu tenho que cuidar da criança enquanto eu faço outra coisa.
Eu penso bastante que é muito você ter os pés no chão enquanto está olhando para o céu. E o que seriam esses pés no chão? Você entender que o fundamento daquele software é resiliente o suficiente para garantir que quando tiver um agente que faça uma PR e você aprove, que a esteira, por exemplo, de CI/CD consiga realmente garantir que aquela PR está ok, né? Então, a automatização do DevOps ali, por exemplo, Sim. dessa esteira, para garantir que aquela PR pode ir para a produção. Então, por exemplo, você tem esses pés no chão do fundamento de software, porque se você tem uma base de dados, não. Se você tem uma code base que não segue um padrão de desenvolvimento, o código que a IA vai gerar também vai ser sem padrão. E se vai ser sem padrão, sem teste, já que sua code base não tem teste, como é que você confia que aquilo que ela está gerando está bom? Então, você, primeiro, pés no chão, você tem uma code base que segue um padrão coerente o suficiente para confiar que uma IA pode alterar sem que isso traga uma consequência ruim e, na verdade, seja realmente você dando esse agente realmente entregar valor. Então, como que você começa a pensar até como que eu construo uma base de código que agora não é só apenas humanos que vão ler. Tem até a frase do Marty fala, né? Qualquer pessoa pode escrever um código, mas bons programadores escrevem códigos que as pessoas conseguem ler. Sim. Só que agora não é só pessoas que conseguem ler. A IA também consegue interpretar o padrão daquele código a ponto de entregar valor naquele código. Então você volta pés do chão, você tem uma boa codebase seguindo um bom padrão, você tem uma esteira automatizada com testes. Nesse cenário, a IA você consegue dar PR para a IA usando o Codex, o GitHub, e ela vai conseguir entender aquele padrão porque tem contexto suficiente, uma coerência suficiente naquele contexto para que entregue valor. Então esse ponto ele é muito importante porque só jogar IA numa base de código que não tem qualidade, você só vai estar adicionando mais complexidade e até falhas de segurança. E a resposta não vai ter qualidade. Gostei muito desse pés no chão, olhos no céu. Yasmin, nosso papo tá muito gostoso, mas nosso tempo, assim, como todo papo gostoso é assim, né? O tempo vai embora. Mas antes de encerrar, a gente tem outra tradição aqui no Tem Tempo para Pergunta, que eu sempre peço, eu vi que você está de mochila, né? Sim. Todo mundo que é da área de tecnologia está sempre para lá para cá de mochila, para deixar alguma coisa da sua mochila para nossa audiência. E essa mochila, ela não é a mochila física, é uma mochila metafórica. Uma indicação de um livro, de um filme, documentário, alguma dica cultural que você queira deixar para os nossos ouvintes, que pode ser no tema do que a gente está falando, relacionado a essa agentes, a LLMs, ou se você quiser sair do tema e indicar outra coisa, também fica super à vontade. Eu acho que a bíblia do momento, dos livros que eu já li e do que eu tenho entendido bastante, é um livro chamado AI Engineering, da Chip Huang. Ela é uma mulher pesquisadora na área de inteligência artificial, e como a gente tem muito essa palavra agora dos engenheiros de IA, o AI Engineer, esse livro dela, ele é muito pés no chão, enquanto tem a cabeça ali nas tecnologias emergentes, olhando para o céu, para entender qual é o fundamento da IA importante para a construção desse futuro. Então ela vai abordar vários temas de uma forma bem pé no chão, trazendo qual é o contexto e como que entrega valor em produção com essas ferramentas, como que elas podem integrar no dia a dia do desenvolvedor e até abrindo bastante espaço para, não temos padrões hoje em dia, vem com a gente poder construir esses padrões do futuro, porque é uma oportunidade única o que está acontecendo agora, que se a gente ainda não tem padrões definidos para o uso de inteligência artificial, o que te impede de você ser a pessoa que vai construir esses padrões nesse momento que está tudo ainda tão confuso, né? É uma oportunidade muito única para isso. Bacana. O nome do livro só para repetir? AI Engineering, da Chip Huang. Muito bacana. Yasmin, foi um prazer enorme te receber obrigada. Aqui no Tem Tempo para Pergunta. E para a galera que quiser se conectar com você, eu não sei se você é uma pessoa que tem redes sociais, gosta de se conectar, para deixar para a galera que gostou desse papo, quiser trocar uma ideia com você. Beleza. O meu LinkedIn /LinkedIn é Olive Yasmin. Ou podem pesquisar com Yasmin Oliveira, com I e com M. E além disso, eu escrevo sobre inteligência artificial no blog chamado creativedev.art. Então, por conta desse slogan de desenvolvedora criativa, o nome do blog é creativedev.art. Muito bacana. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Yasmin. Muito obrigada, Júlio, pelo convite. É uma honra estar aqui no TDC, fazendo esse evento incrível, esse podcast incrível e tudo aquilo em comunidade que realmente faz diferença. Muito legal. E para você
que nos acompanhou até agora. Fica o convite para conhecer os nossos outros episódios também aqui no feed do Tem Tempo para Pergunta. Toda quarta-feira tem episódio novo às 18 horas. E se você quiser ver esse papo em vídeo, tem o nosso canal do YouTube, que tem, você pode dar um like, você pode seguir a gente e compartilhar os nossos cortes, que é aquele jeito bacana de você chamar mais pessoas a conhecer mais sobre tecnologia, conhecer mais o podcast. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.